tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu quero trazer uma notícia boa. Eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança porque muitos desses projetos que o sistema tem bolado para tentar aumentar o controle, tirar das pessoas a privacidade, tirar das pessoas a autonomia a ponto tirar das pessoas a autossuficiência. Todos esses projetos aí, que hoje já estão evidentes no mundo hoje. Esses projetos tiveram nos últimos dias uma derrota enorme, uma derrota muito grande. Você sabe que a gente tem visto, ao invés de um aumento da distribuição de renda de poder, a gente tem uma concentração da renda. Uma concentração do poder, e para isso estão usando vários argumentos. Como o Fórum Econômico Mundial tem empregado aquela ideia de que você não vai ter nada mais vai ser feliz. A ideia do novo Acordo Verde. A ideia do Grande Reset. A ideia do ESG. Que é questões ambientais, sustentabilidade e governabilidade. Tudo isso aí como grande sistema, para controlar o que está todo mundo fazendo. O que eles querem fazer é monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo. Para ver quem está comprando coisas que gastam muito carbono e esse tipo de análise se chama pegada de carbono. É ver o que você está consumindo que gera carbono, e aí cada pessoa vai receber um tanto de carbono que ela pode gastar por ano. E assim para saber quanto de carbono a pessoa está gastando tem que ter três coisas principais. Uma moeda digital centralizada pelo Banco Central, CBDC. Que é uma identidade única digital. Para que isso possa ser monitorado e a ideia de um crédito social, para a pessoa poder ter esse limite de carbono. E é claro que isso vai permitir acompanhar a pegada de carbono. Então são na verdade 4 termos que se você não souber, não tiver atento, você vai comprar gato por lebre. Identidade única digital, moeda digital centralizada ao crédito de carbono ou crédito social, e a pegada de carbono. Pegada significa acompanhar o que está todo mundo fazendo. Essa ideia em inglês ele chama de carbon footprint. Que é a pegada de carbono que quando você está seguindo uma pista, você está buscando ali para onde o cara foi, e isso é monitoramento total. Mas a notícia boa é que nós tivemos aí uma novidade que gerou uma grande derrota para eles, para esse plano. Inclusive deu uma sacudida aí no império. Porque a ruína daquele banco lá no Vale do Silício acabou sendo uma grande derrota para essa agenda verde. Assim, a gente olha para o mundo hoje, parece que o consenso venceu. Parece que não há opiniões diferentes. Que tudo ficou morno, pasteurizado, apático e tal. E a gente tem a impressão que o sistema teria vencido esse xadrez do poder. Então esse recente colapso do Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, pode ter evidenciado em uma rachadura nessa agenda ESG, que se dedica às pautas ambientais, sustentáveis e de governança. Isso porque esse banco, que foi criado em 1983 e que figurava entre os 16 maiores bancos americanos, estava diretamente ligado a esse investimento em startups ambientais. Chegando até a ser chamado de um banco climático. Preste atenção, esse banco que quebrou, não é um banco novo, não era uma fintech. Não é um banco digital, é um banco de 40 anos de existência, que estava no 16º lugar dos maiores bancos nos Estados Unidos. Você ser o 16º maior banco no Brasil é uma coisa, agora você ser o 16º banco nos Estados Unidos, é uma concorrência forte, meu amigo. O país mais poderoso do mundo. Para você ter ideia do tamanho do prejuízo que o colapso do Silicon Valley Bank deu para essa agenda verde, essa agenda de controle. Mais de 1.000 startups dedicadas a esse setor ambiental climático eram apoiadas por financiamentos do SVB, Silicon Valley Bank. Sendo que muitas dessas empresas que recebiam esses financiamentos do banco, mantinham os seus empréstimos, seus recursos depositados no próprio banco. E esse banco foi para o beleléu. Uma matéria da Bloomberg, do último dia 14, trouxe o seguinte título. Se a gente traduz para português. SVB expõe fundos ESG preguiçosos enquanto centenas apostam em banco que não tem mais futuro. Seria mais ou menos esse título. Que tem nessa matéria aí?
lembrando que Bloomberg é um importante veículo de comunicação norte-americano, é direcionado para o setor de business de negócio. A matéria defende que os fundos de investimento ficaram aficionados demais pelas metas climáticas e exageraram a sua atenção na sustentabilidade, fazendo com que eles negligenciassem a questão da governança, a gestão, a boa administração dos lugares onde eles investiriam. Isso teria levado o banco à sua falência. Segundo o texto, o colapso do SVB é apenas o mais recente de uma série de momentos difíceis para essa agenda ESG. Uma série de derrotas para essa agenda da sustentabilidade, que tem sido muito boa de propaganda, mas pouco eficiente na demonstração de resultados. Ano passado, 2022, a gente viu várias matérias dizendo que vários grandes fundos de investimento que criaram fundos de sustentabilidade estavam tendo performances muito ruins. Ou seja, aquilo que a gente olha, acha que eles são todo-poderosos. Não é bem assim. Agora, outros analistas chegaram até a comparar o caso recente desse banco do Vale do Silício que quebrou com a crise 2008, quando aqueles empréstimos de riscos, que eram feitos a clientes sem garantia, começaram a desmoronar e desencadear ali uma crise generalizada, que naquela ocasião, terminou com a falência do quarto maior banco dos Estados Unidos naquela época, que era o Lehman Brothers. Lembrando que Lehman Brothers era um banco que havia sido fundado em 1850. Um banco muito tradicional. Então tem uma semelhança entre a quebra de 2008 e a situação que a gente está vendo agora em 2023. O empresário de tecnologia defendeu que o Silicon Valley Bank estava oferecendo empréstimo na mesma modalidade subprime.r, isso porque se tratava de empresas ali, que não tinham o perfil de crédito, que estavam gastando muito seu caixa continuamente, e que muito dificilmente teriam condições de levantar o mesmo tipo de recurso, devido às elevadas taxas de juros. O empresário resumiu dizendo então que o Silicon Valley Bank estava fazendo uma espécie de crédito social. É como se eles estivessem prestando dinheiro a fundo perdido, emprestando dinheiro sem expectativa de retorno. Essa atenção exagerada à sustentabilidade e à questão climática gerou para eles uma negligência na área da gestão, da governabilidade. Então o que acontece? Dinheiro fácil, impressão desenfreada de dólares, junto a uma promessa de que os juros ficariam eternamente próximos do zero, além do incentivo do governo Biden na transição energética a todo custo, isso tudo, todas essas falsas percepções, levaram o país mais poderoso do mundo a uma nova crise completamente desnecessária. Porém é possível que dessa vez não sejam apenas os correntistas que foram prejudicados, mas dessa vez, quem foi prejudicada foi a agenda verde tão propagada pelo grande Reset e pelo Fórum Econômico Mundial. É claro que é uma situação muito ruim para a agenda ESG. Mas por outro lado, foi ruim para eles, por outro lado foi bom para quem não tá afim de comer inseto nem de ficar sem nada e ser feliz. Espero que você tenha entendido o que eu falei, ok? Se você gostou do vídeo, queridos, dá um like aí, divulga aí para os seus amigos. Tem um botão compartilhar, mas o mais importante de tudo, clica no sininho das notificações para receber sempre as novidades aqui no nosso canal. Um grande abraço, e até a próxima!